Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. É uma super satisfação receber o João Teixeira, ele é Chief Growth Officer da Certsys. João, muito legal a gente poder conversar. Eu conhecia superficialmente a Certsys, já aprendi um montão numa conversa preliminar com você. Muito obrigado, vai ter muita coisa bacana para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Com certeza. Obrigado, Flávio Xandó, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Espero que seja o mais proveitoso aí para você e para os ouvintes aí, para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo depois. Vai ser com certeza, porque a história, quem é aficionado por tecnologia, como nós somos, vão gostar. Mas eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, você contando um pouco da história da Certsys, que inclusive vem lá dos primórdios do seu curso de engenharia. Aliás, fomos colegas de faculdade em tempos distintos, mas enfim, conta um pouco dessa origem, né? Um pouco da origem da Certsys, né? Para a gente chegar nos dias de hoje e explorar tantas alternativas interessantes que vocês têm. Legal, bacana. Bom, a Certsys ela foi fundada em 2007, dentro do curso de engenharia de computação, né, da Poli, o curso cooperativo, que era um curso bem interessante, né, onde você tinha 4 meses de aula e 4 meses você podia estagiar. E aí, isso nos trouxe muito desejo, né? Esse dia a dia nas empresas nos trouxe o desejo de, poxa, a gente pode criar algo bacana, algo diferente, a gente pode inovar e aplicar tudo o que a gente vem aprendendo na faculdade e no mundo corporativo. Então foi aí que a gente teve a ideia de criar uma empresa, né, chamada Certsys, e foi incubada ali no CIETEC, que fica dentro do INPE, da Universidade de São Paulo, com a ideia de criar um produto de criptografia e digitalização de contratos. Tá muito similar hoje ao que a gente vê, né, de diversas empresas, você recebendo o contrato no seu tablet, no seu smartphone ou no seu computador, assinando. O único problema é que naquela época os clientes não queriam comprar o nosso produto porque eles não podiam assinar digitalmente os produtos. Então, aí ficou a primeira lição para a gente como empreendedor: faça um produto, né, que os clientes queiram comprar. Tá? E aí foi que a gente pivotou para virar uma empresa de IT Services, né, de serviços de tecnologia e consultoria de TI para grandes empresas. Estavam adiantados para o seu tempo, né? Mas isso tudo bem, isso compensou porque vocês desenvolveram expertise e know-how para fazer uma série de coisas, e eu entendo que a Certsys está muito inserida no contexto de trazer digitalização, automação para as empresas. Então, comenta um pouco hoje sobre o portfólio de serviços que vocês têm, né? Porque estão em várias áreas, a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns deles. Legal. Bom, se eu pudesse citar algumas das áreas, né? Então, esse conceito da automação, que hoje a gente vem aplicando muito e chamando de hiperautomação, tá? Então, essa é uma área muito forte de atuação da Certsys. O desenvolvimento de produtos digitais é outra área muito importante. Então, desde da concepção da ideia, né? Desde a definição estratégica até o design e o delivery, né? A engenharia desse produto, tá? E muito fortemente também com a questão de dados. E aí dados com dois enfoques, um enfoque para o negócio e um enfoque para a privacidade e proteção dos dados. Então essas seriam as principais áreas de atuação da Certsys e que são drivers, né, tecnológicos hoje para o tema transformação digital. Então sempre entendendo, obviamente, primeiro, qual que é o problema de negócio do cliente, como que a gente pode otimizar ou transformar ou inovar. E aí, a partir do momento que você entende qual que é aquela problemática, sim, definindo uma solução tecnológica para que o cliente tenha uma vantagem competitiva e permaneça, né, nesse mundo onde a concorrência vem de todos os lados, de todas as empresas, né, e diversas startups surgindo. Então, isso é um pouco do que a gente faz aí, tá, Flávio? Não, você citou o termo hiperautomação, isso me chamou bastante atenção. Claro, existem empresas que têm soluções bacanas aí na área de automação de diálogo com o cliente, chatbots e tal, mas eu entendi que é muito mais do que isso. É isso, usa também inteligência artificial, né? Então vamos mergulhar um pouquinho mais dentro do conceito da hiperautomação, que você até citou casos bem interessantes. Legal, com certeza. Você até falou mergulhar, eu gostei, porque
o chatbot ele é a ponta do iceberg, né? Se a gente for É, comparar e fazer uma analogia com o que você falou. Então, obviamente, o chatbot ele faz parte desse contexto de hiperautomação, mas a hiperautomação é uma junção de duas palavras, automação com hiper, ou seja, é a sua automação no mais alto nível e nos diversos processos da organização. Então, seja digitalizando os processos, seja integrando os seus modelos de negócio entre as empresas, né, que a gente chama muito através das APIs, né, e, por fim, colocando a inteligência artificial e modelos, né, de machine learning, inteligência artificial, para que aquela automação seja muito mais inteligente do que era a automação no passado. Tá? Então, entenda a hiperautomação olhando do começo ao fim da organização e transformando aquela organização numa organização digital do ponto de vista de processos do seu back-office, mas também do seu front-office com os clientes. Tá? certo, não, perfeito. Você comentou comigo quando conversávamos antes um caso muito interessante, exatamente dessa automação em larga escala, que agilizando processos num cliente, parece que é um caso público. Se você contar isso, acho que vai ilustrar ainda melhor para quem está nos vendo esse conceito. Com certeza, eu posso contar assim esse caso é da Furnas, né, da Eletrobras, então é muito bacana, porque a gente conseguiu automatizar diversos processos que antigamente eram feitos de forma manual, tá? Então mais de 11 automações no sistema, é uma redução expressiva de horas, né, aproximadamente mais de 47 pessoas conseguiram ser realocadas de funções operacionais e até, diria assim, que não trazem satisfação humana, né, para aquela pessoa de ser feita. Isso tudo foi substituído por robôs, né, que fazem essas tarefas, tá? E aí esses robôs é o termo hoje amplamente mais conhecido que a gente chama do Robot Process Automation, né, do inglês. Então são robôs de automação, tá? E trouxe um grande benefício também financeiro para a Furnas, tá? Então é um caso muito bacana. Esse é um caso. E acho que um outro caso, a gente tem mais de 20 clientes, né, onde a gente estrutura processos de hiperautomação. Um outro caso muito bacana também é uma startup que concede crédito, né, para produtores rurais, então tem um trabalho social muito bacana. E para que seja concedido o crédito, né, para produtores, você tem que fazer uma série de checagens. Então a primeira, talvez a mais importante, é se aquela empresa atua dentro da lei, né, da regulamentação, do que a gente chama do social, né, e do ambiental. Então, a gente, antigamente, era necessário uma série de pessoas para fazerem checagens em mais de 30 portais governamentais e também financeiros. Isso a gente passa a fazer tudo através de robôs, reduzindo, né, um processo de crédito que antigamente demorava de 2 a 3 meses para 2 dias, uma semana no máximo. Então, esse é o tipo de ganho que a hiperautomação pode trazer. Sabe que até comentei com você, bateu uma nostalgia grande aqui você comentar isso, que no começo da minha vida profissional, eu, como profissional de TI, eu desenvolvi uns aplicativos em PC para via mainframe, acessar telas, buscar informação, consolidar, era muito mais fácil para as pessoas, né? Ou seja, os meus robozinhos eram os bisavôs dos robôs de hoje, que hoje usa API, usa web service, usa container, enfim. Mas de toda forma, ficou super claro para mim o quanto é útil, o que é o conceito da hiperautomação, né? Foi muito legal esses dois casos que você contou. Agora, a gente também não pode deixar de passar, eu sei que vocês têm aí uma abordagem muito importante também ligado ao LGPD, que é algo que veio para trazer aí grandes benefícios, mas com algumas dificuldades para fazer cumprir. Então vocês tem como ajudar as empresas a fazer cumprir? Como é que é isso? Sim, bom, como eu falei no começo, a Certs ela nasceu com o DNA de segurança da informação, depois ela foi recebendo, né, e ampliando seu conhecimento para essa área de sistemas e desenvolvimento de aplicativos, né? Mas a segurança da informação sempre teve no nosso DNA. E com a questão da LGPD, a gente entrou muito forte nisso no momento, né? Até anterior a isso, né? Na época que era o GDPR da Europa, então essa regulamentação surgiu na Europa e depois veio para o Brasil, né?
E a forma como a gente ajuda, a gente entende, né, os processos, a empresa está aderente aos processos da Lei Geral de Proteção de Dados, ajuda o cliente no redesenho desses processos e na digitalização desses processos e proteção dos dados, onde tem que se haver a privacidade. Então, garantir que aqueles dados não vazem, né, que é algo muito importante, você deve ter acompanhado aí diversos casos, né, de dados vazados, diversos Sim. ataques de ransomware, né, que aconteceram recentemente. Então, a gente apoia nesse sentido, e a gente apoia também no sentido de garantir que o dono do dado tem todo o processo integrado com as empresas para que as empresas possam dar respostas rápidas aos seus clientes e estejam dentro da lei. Então, a gente chama isso do LGPD as a Service, né, o LGPD como serviço. Então, a gente consegue ajudar a empresa do começo ao fim. Obviamente que a gente não é uma empresa, não é um escritório de advocacia, então a gente tem parcerias com escritórios de advocacia que também nos chamam para atender clientes desses escritórios, tá? E é feito esse trabalho em conjunto. Então, a lei em conjunto com a tecnologia, porque o volume de dados que você tem hoje, não é possível você controlar isso no Excel, né, Flávio? Então, Não. você precisa ter plataformas robustas para controlar isso e fazer com que as empresas estejam aderentes. Um outro ponto bacana que a gente faz também é o que a gente chama do DPO as a Service, tá? Que é o DPO como serviço. Então, as empresas, essa é uma figura importante, né, dentro da lei geral, então é a pessoa que responde pelo LGPD dentro da empresa, e aí tem empresas que não têm essa figura ou ainda estão em dificuldade, não sabem quem contratar ou como treinar. Então a gente entra numa figura 6 meses ou um ano. É óbvio que se o cliente quiser, a gente pode permanecer para sempre ali apoiando ele, mas a gente também capacita pessoas que não tinham formação em LGPD para se tornarem DPOs, e aí as empresas estão totalmente aderentes à regulamentação. Então é dessa forma que a gente atua. Só mais um ponto, Fábio, que eu queria citar. A gente também está desenvolvendo um produto que é o Privacy Flow, dentro do nosso laboratório de inovação, para ajudar pequenas e médias empresas nos seus desafios, porque acabam sendo as empresas um pouco esquecidas pelas grandes empresas de tecnologia, né, que possuem plataformas, mas que o custo é proibitivo. Então, é algo que quem quiser visitar, Privacy Flow, tá bom, né, e buscar informações sobre isso. Tá. Não, eu ia dizer que o nosso tempo voou, o assunto é fascinante, eu pelo menos gosto muito, mas tem dois aspectos que eu quero que a gente aborde aqui antes da gente terminar, né? Primeiro, no site de vocês tem uma lista de clientes muito bacanas, clientes de grande relevância, até na edição eu vou colocar aqui na tela essa lista para que as pessoas possam ver, afinal é público, clientes da área de varejo, financeiro, enfim. Então eu queria que você fizesse um comentário sobre esses segmentos, né, que vocês atuam diferentes, né, em diferentes áreas, né, diferentes verticais, e também comentasse, eu sei que vocês têm um enfoque de ajudar as empresas com projetos específicos, enfim, você comentou um pouco comigo, eu queria saber um pouco mais sobre esses dois pontos. Legal. Bom, falando um pouco da indústria, né? Então, lá em 2000, a Certus foi fundada em 2007, em 2008, em 2010 a gente começou a ter os principais clientes mais relevantes e do segmento financeiro. Então, esse é um segmento que a gente vem atuando desde então, há muitos e muitos anos, tá? E agora também suportando, né? Então, os bancos de varejo, atacado e agora também as fintechs. Então, segmento financeiro é um segmento que a gente tem forte atuação, desde os bancos mais tradicionais até fintechs e unicórnios, né, como vocês podem acompanhar no nosso site. Uma outra área que tem muita relação são as seguradoras, então a gente atua também fortemente com esse segmento de seguradoras. E um outro segmento muito importante é o varejo. Então, a gente também, varejo são empresas que têm volumes enormes de dados e que tem que trazer o que a gente chama do total experience, né, a experiência total para os seus clientes. E aí entra muito bem a questão dos produtos digitais, os times ágeis, né, de desenvolvimento de produtos digitais, que a gente apoia nesses três segmentos. Obviamente, a gente também atende outros segmentos, tá? Então, telecomunicações, educacional e indústria e energia também são outros segmentos que a gente atua. Mas se eu pudesse dizer, Flávio, os três principais são esses que eu falei. Então, financeiro, seguradoras, varejo,
e essas demais empresas que a gente atua. Com relação aos projetos, né, assim, que a gente conversou um pouco, então hiperautomação é algo que vem crescendo de forma explosiva. Então, só para você ter uma ideia, no último ano, né, de março de 20 a março de 21, a gente cresceu 123% nesse segmento de hiperautomação. No segmento de data protection, né, segurança e compliance, a gente cresceu 50% nos primeiros 6 meses de 2021 também. E uma das áreas principais da Certsys é o que a gente chama dos Digital Squads e Digital Products, né? Então, a gente desenvolve produtos digitais através de times de desenvolvimento ágil, né? Então, empregando todo o conceito de inovação e de criar produtos digitais rápidos e que tragam uma experiência excelente para os clientes dos nossos clientes, tá bom? Fantástico, puxa vida. Crescimentos deliciosos, né? Parabéns aí pela pujança, pela competência, que sigam crescendo assim, até porque faço questão absoluta de dar um par de meses para frente, se Deus quiser, já presencial e tomando um café ao vivo com vocês, gravar um novo Papo Fácil, pode ser? Com certeza, com certeza. Será muito bacana. Espero que lá no nosso escritório, se possível. Não, pois é, não. Graças a Deus isso tudo está acabando, ou pelo menos está se encaminhando para isso. Vamos sim, daqui a um par de meses voltar a conversar, contar novos casos, contar novas frentes de trabalho, vai ser muito bacana. Preciso te agradecer muito. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com João Teixeira, Chief Growth Officer da Certsys. Muito obrigado, João. Permaneça bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Muito obrigado, Flávio. Um abraço a todos. Tchau, tchau.